Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente trabalhar com imagens dentro do Excel. E isso mesmo, o Excel ele vai muito além de análise de dados, da gente efetuar algumas operações matemáticas, alguns cadastros e até elaborar bases de dados, né? O Excel é possível a gente, dentro do próprio programa, editar e formatar as imagens de vários tipos de situações. E, inclusive, eu posso até pegar uma imagem com uma tabela e transferir ela para as informações aqui do Excel. Então, se você estiver interessado nesse assunto, fique ligado até o final do vídeo que vocês vão estar aprendendo esse recurso que não é tão utilizado, mas que é muito válido na otimização de tempo e também de deixar o nosso trabalho cada vez mais profissional. Então agora vamos aqui para a prática para vocês entenderem do que eu tô falando. A gente tem uma planilha aqui do Excel, tá? Eu abri essa planilha aqui em branco, bem tranquilinha, e a partir dela a gente vai começar a trabalhar algumas imagens, tá? Para a gente trazer as imagens que tem dentro do nosso computador aqui pro Excel é bem tranquilo. Eu venho aqui na guia em inserir e aqui a gente localiza a opção de imagens, tá? Então a gente tem duas opções nas versões mais recentes do Excel. A partir do 365, o Excel agora tem essa opção aqui da gente colocar a imagem direto na célula, ela vai dentro de cada célula aqui, ou a gente colocar sobre as células, tá bom? Eu vou pegar aqui uma imagem e colocar na célula. Vou pegar e a gente tem algumas opções de trazer essa imagem do nosso próprio dispositivo, alguma imagem do estoque aqui do programa ou imagem online, tá? Eu vou pegar uma do meu computador mesmo. Quando a gente clica ali para abrir, é só vocês localizarem a pasta que tá o arquivo que vocês vão trabalhar e a partir dali vocês comecem a editar e formatar essas imagens. Então eu vou pegar aqui, a primeira coisa que eu vou pegar é essa da minha logo. Eu venho, observe que ela vem e traz a logo dentro da minha célula. Se eu precisar aumentar essa logo, eu vou ter que aumentar a minha célula. Nesse caso aqui, quando eu clico dentro da minha célula para abrir a minha imagem, ela vai abrir aqui um texto que tem uma imagem nessa célula, mas eu não consigo editar essa imagem, tá? Eu venho simplesmente ali e eu não consigo, ela sempre vai ficar fixa ali na minha célula. Então vocês têm a opção de deixar essa imagem diretamente aqui na célula. Mas digamos que vocês não querem trabalhar a imagem dentro da célula, vocês querem trabalhar efetivamente a imagem, né? Então eu venho aqui, em vez de eu selecionar a primeira opção, eu vou colocar sobre as células, tá? E a gente busca essa imagem do nosso próprio dispositivo e quando a gente clica nessa imagem, ela traz em cima das minhas células e aqui eu consigo realizar as edições normalmente da minha imagem, tá? Aqui a gente tem as opções para colocar ela dentro da célula, então ela vai conforme a gente fez aqui anteriormente. Quando eu clico, ela abre essa opção aqui em cima do formato da imagem. A gente tem a opção de remover plano de fundo, então quando eu clico nela, o Excel ele já vai fazer uma leitura aqui do que você quer remover e ele vai deixar aqui essa cor lilás, que são as cores que vocês vão remover dessa imagem, tá? Quando vocês clicam nessa opção de remoção de plano de fundos, vai aparecer essa nova guia aqui. E nessa nova guia, a gente tem as opções de marcar áreas a manter e marcar áreas a remover, tá? Eu vou clicar aqui, ó, marcar áreas a manter. Observa que o único objeto que a gente tem aqui dentro da imagem que se eu clicasse aqui em manter as alterações ficaria é o Ezinho da minha logo. Quando eu clico aqui em marcar áreas para manter, o meu mouse vira um lápis. E quando eu clico ali, ó, vou clicar nesse raiozinho aqui da minha logo. Eu clico, ele já vai entender que eu quero manter esse objeto aqui dentro da minha imagem. Então digamos que dentro dessa imagem aqui, eu só quero manter esse Ezinho e o raio aqui. Já tá do jeito que eu quero? Eu posso vir aqui em manter as alterações. Vou só pintar aqui para vocês darem uma olhada, porque a logo é branca. Então, agora sim, a minha
minha logo tá só a parte do Ezinho aqui com o raio e eu tirei aquele texto que tem aqui embaixo. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então eu vou agora manter todas essas letras aqui que tá embaixo. Então eu clico no raiozinho e eu venho clicando nas minhas letras. Observem ali que o Excel já vai deixando tudo em branco, ou melhor, ele vai deixando a cor que vocês têm na imagem, tá? E se vocês clicarem ali, por exemplo, igual no S, ele não marcou o S inteiro, vocês podem ir clicando ali que ele vai delimitando bem certinho como vocês precisam, tá? Às vezes isso aqui vai exigir um pouquinho a mais de trabalho, às vezes não, mas isso aqui é só para vocês terem o conhecimento que dentro do Excel é possível a gente tirar e remover esses planos de fundo, tá bom? Eu vou tirar aqui uma outra imagem, ó, vou vir e inserir imagens, colocar sobre as células esse dispositivo. Eu vou selecionar uma imagem agora, uma foto minha mesmo. Vou dimensionar ela aqui para ficar mais fácil da gente editar. Então aqui a foto eu tirei numa parede aqui em branco para ficar mais fácil de eu retirar esse fundo e a partir dela eu consigo ir editando. Quando eu clico então na minha foto, vocês já observaram que aqui a gente tem as opções de ajustar. Eu tenho correlações aqui, eu tenho cores, eu tenho efeitos artísticos que dá pra gente ir trabalhando aqui vários tipos de formatações. A gente tem as transparências aqui, só que daí eu deixo a imagem inteira transparente, né? Ó, eu consigo deixar suave com 65%, aqui a gente vai escolhendo. Aqui a gente tem as opções de estilo de imagem, que é onde a gente coloca uma borda, muda ali os estilos das bordas, né, para redonda. A gente pode colocar aqui como se fosse uma moldura, uma sombra, espelhado. Então a gente consegue tratar essa imagem aqui bem tranquilo, somente aqui com os estilos da imagem. E aqui a gente tem a opção de recortar. Quando eu clico nessa opção, ele vai abrir aqui uns risquinhos para eu ir dimensionando essa imagem. Então eu posso vir aqui e recortar somente onde eu quero essa imagem. Eu venho aqui de novo e clico. Olha só, minha imagem agora já diminuiu aqui o campo dela, né? E eu consigo ir trabalhando essa imagem. Agora pensem comigo, eu tenho aqui esse fundo e eu quero tirar ele. Eu vou até pintar aqui atrás da minha imagem de outra cor para vocês observarem. Então aqui eu tenho esse fundo e eu quero tirar ele, tá? Eu venho aqui em formato de imagem e a gente tem duas opções de tirar esse fundo, tá? Eu posso vir aqui em cor, aqui a gente tem a opção definir cor transparente e eu clico na cor que eu quero definir como transparente, eu quero que o fundo branco fique transparente. Então eu clico, observem que ele já trouxe. E aqui onde ficou uma cor cinza, significa que o Excel entendeu que é uma outra cor e não transformou ela como transparente. Mas aqui já é um ponto de partida que vocês conseguem remover esse fundo. E o outro jeito é aquele que a gente viu antes. Eu venho aqui em remover plano de fundo e daí aqui a gente vai selecionar a opção marcar áreas a manter. E daí eu vou e onde tiver roxinho aqui da minha imagem, eu posso ir com o lápis clicando que o Excel já vai entender. E eu posso fazer o seguinte, ó, aqui no meu braço eu vou riscar lá de cima até embaixo. E o Excel, ele vai fazer uma leitura aqui e vai entender que a gente tá querendo remover aquele plano de fundo ali. E vocês podem ir com a canetinha aqui, com um lapisinho e clicando que o Excel já vai entendendo aonde vocês querem manter. Então aqui a gente consegue facilmente, né, tirar os fundos aqui dessa imagem e eu consigo utilizar essa imagem aqui em outros programas. Então olha só que bacana, né? Só com o Excel a gente consegue tratar toda essa imagem. Eu venho aqui agora em manter alterações e observem que ele retirou aqui todo o fundo da minha imagem. Obviamente que vocês têm que ir tratando aqui bem tranquilinho, né? Para não, às vezes, perder alguma situação da imagem. Ó, por exemplo, aqui no óculos ele apagou, mas vocês conseguem vir ali com a canetinha rapidamente e fazer essa formatação. Outra coisa que é muito interessante a gente fazer com o Excel, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova planilha e eu vou trazer uma imagem que a gente tem ali na minha base de dados. Então eu venho e agora eu quero trazer essa imagem aqui, que é uma tabela. Então observem que eu tenho uma tabela aqui que tem várias informações de setor, atendimento e filial. Nessa tabela aqui, eu vou colocar um fundo aqui só pra gente ir entendendo melhor o que eu tô falando, tá? Ela veio como uma imagem. Dentro dessa imagem, a gente consegue fazer todas aquelas edições já mencionadas, beleza? E se vocês quiserem tirar esse fundo aqui, a gente tem também a opção de remover o fundo, certo? Ou eu tenho a opção
de clicar aqui e vir aqui em cor, certo? E eu vou definir uma cor como transparente e eu vou definir o branco. Então observem que ele tirou o fundo da minha imagem ali, ó. Então agora a gente consegue trabalhar essa imagem sem o fundo. Beleza, já é um início. Mas eu quero pegar essas informações que estão aqui na minha imagem e eu quero colocar elas em planilhas do Excel, tá? Então a gente tem uma opção a partir do Office 365 que faz a gente buscar uma imagem dentro do nosso computador e através dela a gente gerar informações. Então eu vou abrir mais uma planilha para ficar mais claro aqui e vou fazer o seguinte. Antes a gente estava vindo aqui na guia inserir e aqui na guia inserir eu localizava essa opção de imagens aqui na faixa de opções, beleza? Agora a gente vai vir aqui em dados e aqui em dados a gente tem várias maneiras de obter dados, tá? Eu posso obter de TXT, de CSV, de alguma página da web, de alguma tabela e a gente tem a opção aqui de imagem. Vou trazer aqui imagem de arquivo. A gente tem duas opções de trazer essa imagem. Ou eu trago copiando e colando, ou eu venho aqui em imagem do arquivo, tá? Ó, vou localizar aquela mesma tabela. Quando a gente faz essa busca de dados aqui com a opção de dados mesmo, da ferramenta de dados, olha só como que o Excel me entrega isso aqui. Aqui no cantinho vai abrir uma janelinha, eu vou só dimensionar ela aqui para ficar melhor da gente visualizar, e ele traz a imagem que a gente selecionou lá do nosso computador aqui na parte de cima, e aqui embaixo ele traz como que vai ficar a planilha. Eu posso inserir os dados já diretamente, ou eu posso analisar. O que é esse analisar? Olha aqui, ó, o TI, ele tá em vermelhinho aqui. Significa que o Excel tá entendendo que pode ter algum erro aqui, tá? E dele dá a opção de você analisar. Então você vem aqui, clica nessa opção analisar, tá? E ele vai aparecer aqui, ó, 4 itens necessitam de revisão. O primeiro item é TI. Ele vem aqui, ó, escreve TI, localiza lá na imagem onde tá TI e você valida ou não. Se for TI mesmo, você clica em aceitar. O segundo item que precisa de atenção aqui, ó, na planilha, lá na tabelinha, tá como número 10. Só que quando o Excel fez a leitura dele, ele veio aqui como IO. E eu posso vir aqui, apago e coloco o número 10 e vem aceitar. Financeiro, ele entendeu certinho, é financeiro mesmo, eu posso aceitar, e TI eu posso aceitar. Então agora todos os itens teve a atenção, foram analisados, beleza? A opção analisar aqui ela some, tá? E eu posso vir diretamente em inserir dados. O Excel ele vai dar uma mensagenzinha aqui dizendo que você é o responsável em validar essas informações e vocês podem clicar ali diretamente. Então observem que o Excel ele trouxe as informações aqui, só que algumas informações ele meio que perdeu aqui a coluna. Por exemplo, ó, o número ele veio para a esquerda e a coluna do número foi para a direita. Como que eu faço para organizar isso? Eu vou selecionar aqui, tá? Nesse intervalinho onde estão essas células em branco, nessa coluna, e vou pressionar Ctrl menos, tá? Ctrl menos é o atalho para a gente excluir aquele intervalo. E essas informações que estão aqui, eu quero trazer elas para a esquerda. Então eu venho aqui, ó, deslocar células para a esquerda. E ele já vem certinho aqui na coluna de número. Outra coisa que a gente precisa fazer é trazer essa informação aqui, ó, do setor aqui para cima. Então eu posso clicar diretamente aqui. Eu vou aumentar aqui para vocês verem, tá? Com o meu mouse eu vou vir aqui na borda dessa célula onde está o setor. Eu clico e vou arrastar até na coluna correta dele ali. Faço a mesma coisa com esses cabeçalhos aqui, ó. Seleciono o atendimento e a filial, vou vir bem na bordinha e vou trazer um pouco para o lado aqui, ó. E ele já veio nas colunas certas. Agora a gente tem essa coluna aqui em branco e eu posso excluir ela, botão direito do mouse, excluir. Pronto, a nossa tabela já veio diretamente de uma imagem e já está configurada aqui. E agora, ó, Ctrl T, seleciono tudo, Ctrl Alt T, ele vai criar uma tabela, já identificou que a minha tabela tem cabeçalho, eu venho aqui e pressiono em OK. E a partir do momento que a gente está com as informações formatadas como tabela, ele vai abrir essa guia de design. Eu posso escolher aqui o estilo que eu quero, tá bom? E eu posso também colocar uma segmentação de dados. Vou colocar aqui o setor, vou dar um OK, ele vai abrir a nossa segmentação aqui e a gente consegue ir trabalhando diretamente essas formatações. E se vocês constataram algum erro
aqui, daí vocês conseguem ir corrigindo manualmente. Por que que é interessante a gente fazer isso, pessoal? Porque fez a gente economizar muito tempo, né? Imagina, aquilo ali era uma tabela pequena, né? Relativamente pequena. Agora, imagina se vocês tivessem que fazer tudo isso aqui na mão. Ia usar o nosso tempo, um tempo que a gente poderia estar com outras responsabilidades, né? E essa responsabilidade aqui a gente fez em pouquíssimos minutos. Então fica a dica, pessoal, é muito interessante a gente trabalhar com as imagens dentro do Excel. Vocês já observaram que a gente tem a possibilidade de remover fundo, de editar imagens e também esse recurso que é pouco utilizado, mas através de um print de uma imagem a gente pode criar uma tabela de dados, beleza? Então, se esse vídeo fez sentido para você, dê seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, transmita esse conhecimento para os seus colegas de trabalho, que eu tenho certeza que podem ajudar todos vocês aí numa evolução profissional, beleza? Então, fiquem ligados, toda semana tem vídeo, já desce o dedo no like aí, manda um comentário, manda a sua dúvida e muito obrigado.